Olá, pessoal do Me Salva! Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Termodinâmica Clássica. Nesse módulo, então, a gente vai começar a desvendar aí os mistérios da nossa segunda lei da termodinâmica. Para começar, só quero explicar para vocês o que é que eu trouxe aqui na capa do nosso módulo. Eu sempre tento trazer, assim, uma noção daquilo que eu quero que, fique como mensagem aí para o nosso módulo. Então, o que eu trouxe para nós dessa vez? Eu trouxe uma roda d'água. Então, o que eu quero que vocês guardem, assim, claro, a gente está fazendo um curso de termodinâmica clássica, né, mais voltado aí para aquela questão de dispositivos, como a gente veio vendo nos módulos passados. Para nós, eu acho que a mensagem mais importante que fica da segunda lei da termodinâmica é que é impossível a gente transformar energia, né, passar a energia de um estado para o outro, sem ter perdas associadas. A gente nunca vai ter uma eficiência de 100%. Acho que essa é a mensagem mais importante. Então, aqui na nossa roda d'água, é um desenho antigo, né, um modelo antigo de roda d'água, onde a gente tem aqui um fluxo de energia. Essa energia aqui, ela tem uma energia potencial associada a essa altura, né, essa diferença de altura. Aí, então, ela vai, né, a água, a partir do momento que cair, vai movimentar a roda. Com esse movimento, a gente vai gerar um trabalho no eixo, que vai ser usado aí para outros equipamentos, por exemplo, um moinho, né, como era antigamente. E aqui, no caso, a gente vai estar com a água num estado de menor energia, justamente porque ela já perdeu essa energia potencial da altura. E aí, o que eu mostrei aqui também é que a gente vai ter sempre perdas associadas, como, por exemplo, numa roda d'água de madeira, que a gente pode imaginar que o atrito devia ser bastante grande. Então, a gente tem uma perda da energia na forma de atrito. Bom, a gente vai começar com uma introdução à segunda lei da termodinâmica, porque nessa aula eu vou mostrar vários raciocínios, né, conceitos assim que são importantes a gente levar para o resto do nosso módulo. Nesse módulo a gente vai falar bastante da questão de ciclos, a gente vai entrar também no ciclo de Carnot pela primeira vez. A gente vai falar de eficiência, a gente vai falar da questão das perdas, né, perdas de energia. E, na verdade, a gente ainda não vai entrar naquela propriedade na entropia. Nesse módulo, a gente vai se preparar para chegar aí na entropia, que é uma propriedade bastante importante. Então, vamos começar. Até agora, a gente veio falando, né, na termodinâmica, sempre falando em conservação de energia. Aqui é a questão da primeira lei da termodinâmica, que trabalha em conservação de energia, e também com conservação de massa, né, associado aí a propriedades de substâncias puras. Então, a gente analisou processos e ciclos, levando isso aqui em conta. O que a gente vai ver é que a primeira lei da termodinâmica, ela não serve, na verdade, sozinha para dizer se um processo ele vai ocorrer ou não. A gente precisa, então, da segunda lei da termodinâmica. Então, quero mostrar isso para vocês nessa aula. Vamos pensar, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente começar a pensar nisso. Vamos pensar aqui numa nossa xícara de café, tá? Uma xícara de café quente, que foi colocada aí sobre uma mesa. E a gente vai começar, então, a partir desse momento, transferir calor da xícara para o ambiente, porque o ambiente está numa temperatura menor, né, do que a xícara. Então, a gente vai ter aí uma transferência de energia na forma de calor da xícara, que está mais quente, para o ambiente, que está mais frio. Isso aqui obedece a nossa primeira lei da termodinâmica, tudo ok. Agora, se a gente for pensar em outro exemplo, tá? A gente está aqui com a nossa xícara de café quente, a gente está no mesmo estado inicial da outra. Por que é que a gente não tem uma transferência de calor do ambiente para o café? Se a gente for pensar somente na conservação de energia, se, né, toda a energia do ambiente fosse transferida para o café, deixando o café ainda mais quente, a gente não está quebrando aí a primeira lei da termodinâmica, porque ela trata somente da conservação de energia, ela não trata em qual direção essa energia vai fluir. Aqui, claro, a gente sabe por instinto o que acontece, né? Mas não existe essa limitação se a gente analisar somente a primeira lei da termodinâmica. Vamos pensar em outro processo agora. Pensando num cubo de gelo, certo? Um cubo de gelo, ele vai também, então agora a gente deixou ele a temperatura ambiente. Com o passar do tempo, né, vai ter transferência de calor agora, no caso, do ambiente para o gelo, que o gelo está em menor temperatura. E aí, então, com o passar do tempo, ele vai acabar derretendo, vai virar aí uma poça d'água, certo? Agora, se a gente pensar de novo, né, aqui, nunca, né, a gente sabe isso por instinto, a gente vai ter a transferência de calor da poça d'água para o ambiente, perdendo calor e dessa forma voltando para o estado sólido. A gente sabe que isso não acontece, mas esse processo ele também não contraria a primeira lei da termodinâmica, porque se a energia for conservada, a primeira lei da termodinâmica ela permite, mas a gente sabe que isso não acontece. Para que
essa poça d'água voltasse a ser gelo, a gente tem que botar ela numa forminha e aí levar ao congelador, ou seja, a gente tem que introduzir energia no sistema. Vamos pensar em mais um exemplo. A gente tem aí uma barra de ferro que a gente vai deixar aí anos, né, exposta ao ambiente. Com o passar do tempo, a gente sabe que naturalmente ela vai acabar enferrujando. Então, né, a gente nunca vai ter o sentido inverso desse processo, a barra enferrujada voltar a ser uma barra sem ferrugem, né, espontaneamente. Então, o que eu quero mostrar para vocês com esses exemplos é que um processo, ele acontece sempre espontaneamente em uma direção e não na direção contrária. A gente nunca vai ter um processo acontecendo espontaneamente, ou seja, sem a introdução, né, de energia, na direção contrária. Então, na verdade, quando a gente estiver falando, né, pensando um processo é possível ou não, a gente vai ter que sempre analisar as duas leis em conjunto. Eu botei aqui como se fosse, né, um sistema de chaves, então que a gente tem o nosso processo e a primeira chave que ela vai encontrar é a primeira lei, que vai estar relacionada aí à conservação de energia. Se o nosso processo passou aí na questão da conservação de energia, isso não quer dizer ainda que ele é possível de acontecer. Na verdade, ele ainda precisa passar pela chave da segunda lei, que é a questão da espontaneidade. E aí, né, como a gente viu, os processos acontecem somente num sentido e não no outro. Nos exemplos que eu trouxe para nós, parecia bastante óbvio, né? A gente sabia, é óbvio que o calor vai do mais quente para o mais frio. Mas, na verdade, quando a gente começa a analisar sistemas mais complexos, não é tão fácil assim a gente determinar em qual vai ser o sentido do fluxo de energia. Então, a segunda lei vai nos ajudar nessa relação. Então, para um processo ser possível, a gente precisa, né, obedecer às duas leis. Então, traduzindo isso, né, de uma outra maneira, como a gente viu, quando os nossos sistemas eles não são perturbados, o que isso quer dizer? Quando a gente não está colocando nenhuma forma de energia no sistema, a gente deixa ele como ele está, eles tendem a sofrer mudanças espontâneas até atingir o equilíbrio. Então, quando a gente pensar, por exemplo, naquela nossa xícara de café, né, se a gente pensar aqui, a gente tem um gráfico aqui onde a gente mostra energia, e aqui o X é a distância. Vamos pensar assim, a nossa energia na xícara de café vai estar relacionada à temperatura, então vai ser uma energia térmica, certo? Se a gente pensar que esse X, ele é a parede da xícara. Então, do lado de dentro aqui é onde está o café, que está uma temperatura mais alta, e do lado de fora a gente tem o ambiente, onde a gente está numa temperatura mais baixa. Essa linha que está aqui é a temperatura, então, no tempo zero, tá? Se a gente for passando o tempo, a gente vai ter que o calor vai começar, o calor, a energia, vai começar a migrar do que está com energia mais concentrada para aquele que está com energia menos concentrada. Então, aqui a gente vai ter um tempo 1. E se a gente deixar mais tempo, a gente vai chegar num momento onde a energia vai ser igual. Então, aqui é o momento onde a energia, a temperatura do café vai estar igual à temperatura do ambiente. Então, como a gente viu aqui, a gente atingiu o equilíbrio. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a gente viu que os processos acontecem sempre em um sentido, e esse sentido não é qualquer sentido. O sentido é sempre da energia mais concentrada, ou da maior energia, para a menor energia. Então, a gente vai sempre dar maior energia para menor energia. É esse que é o sentido espontâneo dos processos, certo? Vamos pensar em mais alguns que eu trouxe aqui para nós. Se a gente pensar agora naquele exemplo das brisas marítimas, como a gente viu nas aulas de geografia lá do colégio, o que a gente tem? Durante o dia, o sol ele vai aquecer aí a água e a terra. Mas a terra acaba aquecendo muito mais rápido, né, do que a água. Então, a terra está a uma temperatura mais alta e a água está a uma temperatura mais baixa. Associado a isso, o ar que está aí acima do mar, ele está numa pressão mais alta. E o ar que está acima da terra, ele está a uma pressão mais baixa. Essa diferença de pressão, que a gente chama de gradiente, né, como a gente viu lá nas nossas aulas de conceito, quando a gente tem uma diferença, sempre um gradiente, vai fazer com que o ar, né, migre da região de maior pressão para a região de menor pressão. E aí, então, a gente tem aquelas brisas marítimas que sopram em direção à Terra durante o dia, certo? Então, aqui a gente tem um deslocamento de energia, da energia mais concentrada para a energia menos concentrada. Vamos pensar em outro exemplo. Agora, vamos pensar aqui quando a gente está segurando uma pedra na mão. Essa pedra, quando ela está na nossa mão, aqui em cima, ela vai ter uma energia potencial
né, devido aí a essa altura. E no chão, essa energia potencial, ela vai ser zero, tomando o nosso chão aqui como nosso nível como referência. Então, quando a gente soltar essa pedra, naturalmente ela vai migrar do estado de maior energia potencial para o estado de menor energia potencial. Então, de novo, né, a gente vai ter aí um gradiente de energia e o nosso sistema ele vai migrar do ponto de maior energia para o ponto de menor energia. Bom, nós, como seres humanos pensantes, né, a gente viu que a gente poderia aproveitar esse fluxo natural de energia, né? É uma coisa que vai acontecer inevitavelmente. Então, a gente pode utilizar esse fluxo natural de energia para realizar trabalho, que é justamente aquilo que a gente viu lá na roda d'água. A gente estava se aproveitando daquela diferença de energia potencial para gerar o trabalho no eixo da nossa roda d'água. Além disso, a gente também desenvolveu maneiras de mudar essa direção natural do fluxo, como, por exemplo, levantar um peso, comprimir um gás, bombear água para outra altura, né? A gente está indo contra esse fluxo natural, mas lembrando que para ir contra esse fluxo natural, a gente sempre tem que fornecer energia para o sistema, porque isso não vai acontecer naturalmente. Para fechar nossa aula, então, eu trouxe um exemplo para a gente discutir mais um conceito relacionado aí à segunda lei da termodinâmica. Aqui a gente tem um sistema onde a gente tem uma câmara com ar, e esse ar aqui está a alta pressão, conforme está indicado aqui no manômetro. Do lado de cá, a gente tem um outro sistema que está a baixa pressão. Então, ele tem aqui uma comunicação. A partir do momento que a gente liberar, né, essa comunicação entre os dois, a gente vai ter um fluxo de ar do sistema com maior pressão para o sistema com menor pressão. E aí, para aproveitar esse fluxo de ar, a gente botou aqui uma turbininha que vai girar conforme esse fluxo de ar, né, for indo da câmara com maior pressão para menor pressão. Isso vai acontecer até que a pressão esteja igual. Aí, a partir daí, a gente não vai mais ter aí esse fluxo de ar e a turbina vai parar de girar. Se a gente pensar agora em associar a essa turbina um gerador, então toda aquela energia, né, que era energia mecânica na turbina vai ser transformada em energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser transferida para uma bomba. E o que essa bomba vai fazer? Ela vai pegar o ar que está nesta câmara aqui e vai botar de volta para essa câmara aqui, de forma que, de novo, essa câmara esteja com maior pressão do que essa, certo? Aqui, então, a gente vai ter... Vamos fazer uma vez esse ciclo. Na segunda vez, a energia gerada no gerador já não vai ser a mesma que foi feita da primeira vez. Na terceira, menos ainda. Na quarta, menos ainda. A gente está perdendo energia útil, que a gente diz, né? Então, a gente está, a cada ciclo, perdendo energia útil. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Com a segunda lei da termodinâmica, entra também aquela discussão dos motos perpétuos, né? Que são impossíveis, enfim. Cada vez que a gente faz uma transformação de energia, por exemplo, na turbina, a gente vai perder energia com a turbulência do fluxo de ar, a gente vai perder energia com a fricção aí desse sistema giratório da turbina. A gente vai perder energia no gerador, que não vai ser 100% eficiente, vai perder energia na forma de calor. A bomba não vai ser 100% eficiente, ela vai ter perdas associadas. Então, na verdade, cada transformação de energia, ela nos gera perdas associadas. E a gente vai aprender a identificar essas perdas durante o nosso módulo. Então, o que a gente tem como conceitos importantes aqui? A gente tem que o nosso sistema, ele tem uma eficiência máxima, né? Então, ele vai ter um desempenho máximo, a gente pode calcular qual seria o desempenho máximo dele se ele não tivesse perdas. E a gente também vai aprender aí a identificar onde estão as perdas e então qual seria o desempenho real, porque aquele desempenho teórico a gente nunca vai conseguir alcançar. Para fechar, então, essa aula, eu quero só apresentar um resumo, né, de tudo aquilo que a gente viu e, então, o que a gente pode esperar, né, com a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei, então, ela vai nos servir para... A gente vai poder prever a direção espontânea dos processos, né, no sentido de maior energia para menor energia. A gente vai poder obter as condições aí do sistema para chegar ao equilíbrio. A gente vai poder determinar qual é a melhor performance teórica de ciclos, motores e outros dispositivos, mas essa performance teórica máxima a gente nunca vai atingir. E aí a gente vai poder também avaliar qualitativamente, né? Então, aqui
A gente vai aprender a identificar onde estão, né, os fatores que impedem que se alcance a melhor performance teórica. Então, pessoal, nessa aula de introdução, eu trouxe alguns conceitos importantes para a gente seguir com a nossa aula de segunda lei da termodinâmica. A gente viu a questão de processos fluírem em só um sentido, a gente viu a questão de que esse sentido é sempre da maior energia para menor energia, a gente viu que a gente pode ter uma performance máxima, né, só que ela é somente teórica, porque a gente sempre tem perdas associadas e por isso a gente nunca vai ter essa performance máxima, a gente vai ter que descontar nessas perdas, como por exemplo por atrito, por calor, etc. Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar trabalhando aí com a segunda lei da termodinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!